Boa noite a todos os presentes e aos amigos internautas. Sejam muito bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje sentimos honrados com a presença do palestrante Alexandre Moll. Ele falará sobre o tema Mediunidade, uma abordagem histórica crítica. Ele é profundo estudioso da filosofia espírita, coordenador do Departamento de Estudos Doutrinários do Centro Espírita Maria de Nazaré, é coordenador de palestras aqui da casa do Centro Espírita Jesus de Nazaré e experiente facilitador e orador espírita. Seja muito bem-vindo ao nosso querido amigo Alexandre Moll. Boa noite, senhoras e senhores, queridos amigos. É sempre uma alegria estar de volta aqui nessa casa. Bom, a nossa proposta hoje é falar sobre esse tema que está aí para vocês, que é a mediunidade, uma abordagem, na verdade faltou o A ali, né? Uma abordagem histórica e crítica. Seria muita pretensão da nossa parte querer falar sobre um tema tão complexo num tempo tão pequeno. Então, evidentemente que nós vamos fazer uma síntese desses conceitos, né, da mediunidade, nessas abordagens, dentro do tempo que nós temos. Pois bem, por que discutir mediunidade? Toda filosofia ou toda doutrina, ela está fundamentada em cima de postulados, né? E em cima de princípios básicos. E a doutrina espírita não poderia ser diferente. Os princípios básicos do espiritismo são, dentre eles, a existência de Deus, do Espírito, a imortalidade dele, a pluralidade dos mundos, a comunicabilidade entre esses mundos, que é a mediunidade, e a pluralidade das existências, que é a reencarnação. Como eu disse, esses são os nossos princípios básicos, não são verdades inquestionáveis. Porque, se você puder diminuir um pouquinho essa luz, tem jeito, Mateus? Porque quando você fala que existem verdades inquestionáveis, a tendência é que você construa dogmas. E a doutrina espírita, ela não pode ter dogmas. Por isso que a gente diz que são princípios básicos que estão abertos ao público para a discussão, para o entendimento e inclusive para a contestação. Então, a mediunidade ou a comunicação entre os mundos é um princípio básico do espiritismo, por isso é importante que nós conheçamos e debatamos essa questão. Nós vamos buscar compreender a mediunidade nesses 4 aspectos, numa abordagem histórica, rapidamente, né, evidentemente, uma abordagem religiosa, numa abordagem científica e na abordagem do espiritismo. Começando pelo conceito de mediunidade. Aonde surgiu esse conceito? Aonde surgiu esta palavra? O que é, afinal, mediunidade? É muito comum dentro das fileiras espiritualistas, inclusive dentro da fileira espírita, a discussão desse tema. Muito se discute porque é um tema altamente complexo e a sua compreensão é fundamental para os estudiosos e para os adeptos do espiritismo. A construção etimológica da palavra é fácil de entender. O sufixo idade quer dizer excelência, qualidade de. Por exemplo, praticidade é a excelência de ser prático. Caridade, a excelência de ser caridoso. E por aí vai. Mediunidade, a excelência da prática mediúnica. O sufixo médium vem do latim medium, que quer dizer médium, aquele que está entre uma coisa e outra coisa. Um homem médio não é um homem baixo nem um homem alto. A mediunidade, portanto, é a excelência de se fazer intermediário de alguma coisa. No caso específico, entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então, o que é a mediunidade? A mediunidade, ela não é invenção do espiritismo. A palavra, sim, a palavra mediunidade foi criada pelo educador francês Allan Kardec, estudando este fenômeno. Mas o conceito mediunidade, ele faz parte da lei da natureza. O espiritismo não criou nada.
não criou a existência do espírito, não criou o corpo espiritual, não criou a ideia da pluralidade dos mundos, nem da comunicabilidade deles, nem da pluralidade das existências. O espiritismo criou, sim, uma metodologia de compreender esses fenômenos, baseado nos princípios da razão e da observação e da experimentação. Então, mediunidade não é criação do espiritismo, é uma lei da natureza. É uma faculdade, é um mecanismo de comunicação entre o mundo espiritual e o mundo físico, ou seja, está dentro das leis da natureza. E para que a mediunidade aconteça, ela precisa do objeto, precisa do sujeito, e o sujeito é o médium. Então não existe mediunidade sem o sujeito. Então a mediunidade acontece desde que exista, evidentemente, o médium, e nós vamos saber por quê logo em seguida. Pois bem, começando por uma abordagem histórica da mediunidade. Se nós pesquisarmos a história da humanidade, vamos pôr aqui dos seus últimos 30 mil anos para cá, né? E mais propriamente de 5 mil anos para cá, é onde a gente tem mais informações a partir das histórias das civilizações, desde as primeiras civilizações, desde quando o homem morava nas cavernas, depois que ele começou a se socializar em tribos, e depois começou a construir cidades, depois surgiram as civilizações, as grandes civilizações. Se nós pesquisarmos esses povos, nós vamos ver acontecimentos históricos que relatam a acontecimentos mediúnicos, que em muitas circunstâncias foram atribuídos às questões míticas, às questões mitológicas, da onde surgiu inclusive a mitologia. Mas nessas histórias dessas civilizações, nós vamos encontrar costumeiramente fenômenos mediúnicos, fenômenos espirituais e, obviamente, os médiuns, tanto os pequenos quanto os grandes médiuns. Então, se nós formos, por exemplo, para as tribos primitivas, lá no horizonte tribal, né, quando o homem começa a construir a razão, ele deixa de ser apenas um coletor para ser um produtor, e ele começa então a se civilizar e socializar, e aí ele começa a construir as chamadas tribos, que inclusive existem hoje no mundo. Nós temos tribos primitivas, por exemplo, aqui no Brasil, não muito distante da gente, né? Aí uns 4 mil, 3 mil quilômetros, ali no Amazonas, nós vamos encontrar tribos primitivas ainda. Mas se nós formos lá para a Oceania, nós também ainda temos tribos primitivas. E interessante que, se você analisar o comportamento dessas tribos, num olhar, né, antropológico, nós vamos ver uma grande identificação entre elas, mesmo que elas não tenham nenhum tipo de contato. Então nós vamos ver nessas tribos, por exemplo, os xamãs ou feiticeiros, né, que são aqueles homens que são naturalmente, intuitivamente médiuns, mesmo sem conhecer o fenômeno mediúnico e mesmo sem conhecerem uns aos outros. Então isso não é uma herança cultural. Você tem uma herança cultural quando você traz uma raiz cultural. Por exemplo, né, a cultura brasileira tem traços, né, da cultura africana, da cultura europeia, da cultura indígena, né, e tanto asiático e tantos outros. Nós somos resultante de toda essa miscigenação cultural. Mas essas tribos não, porque elas não tiveram contato entre eles. Mas nós vamos ver manifestações medianímicas, manifestações espirituais, e já existem ali os chamados xamãs, ou feiticeiros, ou médiuns, desse o nome que queiram dar. Então olha que interessante, isso é um fenômeno natural. Por quê? Porque o homem naturalmente já busca um contato com as questões de natureza espirituais. Por quê? Porque a origem do homem é uma origem espiritual. Nós viemos dos planos espirituais. Então, naturalmente, nós carregamos essas intuições. Então, existem homens que, por algum motivo qualquer, que nós vamos tentar abordar por quê, trazem esses dispositivos para facilitar a comunicação com esse mundo espiritual. Então, historicamente, nós podemos ver em todas as tribos antigas e nas atuais, essas manifestações ritualísticas
de contato com o mundo espiritual, através de danças, de rituais, né? Fumam lá os seus charutos, seja lá o que for, né? Enfim. Um pouquinho mais para frente, nós vamos ver também o aparecimento dos chamados feiticeiros, que também são nessas tribos. Mais um pouquinho à frente, a gente caminha aqui mais ou menos 1000 anos antes do Cristo, aproximadamente, 1000 anos, 2000 anos, né? Nós vamos ver nas civilizações dos babilônios, dos caldeus, dos assírios, né? Os chamados pitons, pitonisas, né? Oráculos, principalmente na Grécia, 1000 anos antes de Jesus, nós vamos ver os oráculos de Delfos, né? A pitonisa de Endor. Quer dizer, lá na história a gente vai ver sempre citações com relação a esses homens, a essas mulheres que fazem essa comunicação com o mundo espiritual. Só que muitas vezes isso era confundido com elementos místicos. Por quê? Porque o homem estava construindo a razão. Vejam vocês que os gregos, né, que são os povos os mais evoluídos, que vieram trazer toda a revolução no campo do pensamento, né, o chamado milagre grego, com Arquimedes, com Pitágoras, depois Sócrates, Platão, Aristóteles e tantos outros, né, os gregos carregavam todo um arcabouço místico, mesmo com todo o conhecimento, né, que eles trouxeram na área da matemática, da física, da astronomia e tudo mais. Porque isso é uma herança cultural. Então nós vamos ver lá na Grécia, né, os oráculos, e depois mais à frente nós vamos ver os profetas na cultura judaica. Quem aí é um adepto do estudioso do Antigo Testamento, né, ou dos livros judaicos, nós vamos ver todos aqueles profetas, né, desde lá de trás, de Abraão, depois vem por Elias, Jeremias, Isaías, o próprio Moisés, que nós vamos estudar mais à frente, né, eram chamados profetas judaicos, né, que nada mais eram do que médiuns de efeitos físicos, médiuns de efeitos intelectuais, né, que eram intermediário de um plano maior com um plano físico. Normalmente os profetas são espíritos que vêm trazer toda uma missão religiosa, mas religiosa no conceito lato da palavra, não estou falando religiosa no conceito do pieguismo religioso, não. Eram facilitadores do mundo espiritual que trazia, né, uma mensagem espiritual para os seus povos, seja onde estivessem. Mas, como nós somos herdeiros da cultura religiosa judaico-cristã, nós temos muito conhecimento desses profetas judaicos. Porque nós que somos ocidentais, nós espíritas, nós temos a nossa matriz religiosa no judaísmo, porque foi a partir do judaísmo que nasceu o cristianismo. O Cristo nasceu a partir da plataforma do judaísmo, então não tem como tirar isso da gente, não. Nós espíritas somos espíritas cristãos porque temos como referencial moral Jesus, e Jesus tem como referencial moral os antigos profetas. Tanto que ele dizia, eu não vim destruir a lei dos antigos profetas, mas eu vim fazer cumpri-la, né? Então esses profetas, se nós buscarmos a história deles lá na Bíblia, ou seja onde for, nós vamos ver que eram grandes médiuns na sua maioria. Só que médiuns, né, eles estão passíveis de erros, porque a gente não pode achar que médium é santo. Muitos desses profetas, né, desviaram da senda do bem, porque é natural. Uma vez o homem encarnado na carne, ele pode deixar que os seus instintos falem mais alto, né? Isso acontece costumeiramente. Chegando na Idade Média, nós vamos ver o surgimento das bruxas e dos bruxos, né? Não é o surgimento, é a conceituação. A Idade Média, ela aconteceu ali mais ou menos 1000 anos, do ano 500 ao ano 1500 aproximadamente, desde a queda de Constantinopla, né? Que começou a marcar-se a Idade Média. Pois bem, nesse período da Idade Média, todos aqueles que tinham um perfil de médium eram qualificados como bruxos ou como bruxas. E muitos foram mortos por causa disso. Por quê? Porque a religião cristã, ela se dogmatizava.
O nascimento do cristianismo até os 300 primeiros anos foi muito baseado nos princípios mesmo de Jesus, na essência do cristianismo. A partir do ano 300 começou a haver os chamados concílios, que foram entendimentos da criação, do ponto de vista organizacional da igreja, o que era muito natural, evidentemente, mas a partir daí começou o processo de dogmatização, de criação de ritos, criação de mitos e muitas outras coisas que afastaram um pouco da essência do ensinamento de Jesus, a religião nascente. Pois bem, e aí chegando à Idade Média, esses homens eram vistos como bruxos e bruxas, porque eles não atendiam mais os interesses políticos daquela religião. Aí surgiu a chamada Inquisição, a Santa Inquisição, que de santa não tinha nada, obviamente, e esses homens e mulheres, muitos deles foram levados à fogueira da Inquisição. Somente no século XIX, com o surgimento da filosofia espírita, é que nós vamos ter a conceituação desses homens e mulheres, passando a se chamar médiuns. A palavra foi criada, como eu disse, por Allan Kardec. Allan Kardec, mais à frente nós vamos estudar que ele foi um grande estudioso dos fenômenos mediúnicos. Pois bem, os exemplos históricos, como eu já disse, na história de vários povos, nós vamos ver diversas manifestações espirituais. Tem o caso de Constantino, Constantino, ele foi um imperador romano que se converteu ao cristianismo. Dionísio, que foi antecessor a ele, cessou a perseguição aos cristãos. E Constantino tem uma história muito interessante. Na época, em Roma, prevalecia a chamada tetrarquia, que eram 2 Augustos e 2 Césares. Um Augusto e um César no Ocidente, em Roma, um Augusto e um César no Oriente, que era Constantinopla, que era a capital do Império Romano no Oriente. Pois bem, Constantino saiu ao norte, numa batalha nas Gálias, e por lá ficou alguns meses. Quando ele voltou, Maximiliano, que era que estava no poder em Roma, deu uma espécie de um golpe de Estado, e não queria mais que fosse a tetrarquia, que voltasse apenas um César, e esse César seria ele. Então ele ordenou que os seus exércitos acabassem com o exército de Constantino. E Constantino estava debilitado, porque ele vinha de uma campanha já de alguns meses, E quando ele chegava perto de Roma, faltando alguns quilômetros, o exército de Maximiliano o esperava do lado de cá. E eram mais ou menos, segundo dizem os historiadores, 30 mil homens contra aproximadamente 8 mil homens do lado de lá. Então era quase impossível vencer aquela batalha. E Constantino, então, segundo dizem, à noite, ele acordou no meio da noite e foi até uma montanha, intuitivamente, e lá teve uma aparição, segundo dizem, foi um anjo, ou um espírito, seja lá o que for. E esse espírito então dizia para ele que ele devia montar uma estratégia, que era derrubar todas as pontes que davam acesso a Roma, deixando apenas uma ponte que se chamava Ponte do Rio, Ponte Nívia, que existe até hoje, inclusive. E aí, então, Constantino deveria, em contrapartida, fazer um estandarte com o sinal da cruz. E assim ele fez, preparou o seu exército, derrubou as outras pontes, deixou apenas uma ponte, segundo a orientação daquele anjo ou daquele espírito. E do outro lado, Maximiliano foi procurar um oráculo, e o oráculo então abriu as vísceras de um cordeiro, que era muito comum na época, julgava as vísceras do cordeiro em cima da mesa, e através da disposição das vísceras ele tinha ali uma intuição mediúnica, e disse para ele assim: amanhã o inimigo de Roma há de cair. É lógico que Maximiliano imaginou que fosse o Constantino. No outro dia cedo ele mandou que seus exércitos invadissem e fossem combater. Aí Constantino deixou que esse exército passasse, em grande medida, e deu um contra-ataque. À medida que ele foi contra-atacando, não tinha lugar de recuo, porque tinha sobrado somente uma ponte, e os homens e os cavalos, e os homens com as suas armaduras, foram voltando, recuando, começaram a cair dentro do rio e morrerem. Inclusive o próprio Maximiliano. Aí
acabou que o Constantino venceu essa batalha e assumiu o poder em Roma, e ele cessou definitivamente a perseguição aos cristãos e se converteram então ao cristianismo. Aí começa a história do cristianismo em Roma. Pois bem, aí nós vamos ver os oráculos de Delfos, que eu já falei, na Olímpia, na Grécia, que era muito comum, os sacerdotes egípcios, né? A famosa sacerdote Amenófis, Joana d'Arc, né? Joana d'Arc também era uma médium espetacular, era chamada de louca, porque as pessoas não entendiam. Inclusive, ela foi morta em grande parte por ser chamada de bruxa, né? Ela foi queimada viva, mas Joana d'Arc conseguiu unir a França, que estava toda esfacelada pela guerra contra os ingleses, e era uma médium espetacular. Ela conduzia suas batalhas a partir de visões que ela tinha, visões espirituais. Até que quando ela caiu na mão dos ingleses e foi morta e queimada viva, em parte por causa disso, né? Abraham Lincoln, que é um conhecido presidente estadunidense, né, que nós todos sabemos a história. Abraham Lincoln, certa noite, na véspera do seu assassinato, ele relatava para sua esposa e para outros amigos que ele via o seu assassino o matando e o assassinando. E, de fato, aconteceu exatamente do modo como ele prescrevera, um fenômeno mediúnico muito conhecido. Andrew Jackson Davis foi um conhecido médium estadunidense, né, que escreveu várias obras semelhantes ao Chico Xavier das Américas. Era um homem completamente iletrado, escreveu vários livros e foi muito conhecido no século XIX nos Estados Unidos. Daniel Douglas Home, chamado de o rei dos médiums, Didi Rome, era um médium escocês que morava na Inglaterra vitoriana, mais ou menos no século XIX. E ele tomou notoriedade porque era um médium fantástico. Ele fazia levitação, transposição de obstáculos, né? Segundo dizem, ele está encarnado no Brasil na personalidade do Divaldo Pereira Franco. Assim o dizem, eu não tenho certeza, né? Então, a gente só supõe que seja verdade isso, mas segundo diz o próprio Divaldo, de fato foi isso mesmo. Pois bem, então esses são fatos históricos que estão recheados aí, que a gente poderia ficar a noite toda aqui debatendo. Pois bem, uma abordagem religiosa sobre a questão da mediunidade. Todas as religiões acreditam na mediunidade, o que vocês acham? Muitos não aceitam, mas não tem como dizer que a mediunidade não está presente em todas as religiões. Por quê? Porque todas as religiões acreditam em Deus. Todas as religiões acreditam na existência da alma ou do espírito, seja lá o nome que se dê. Todas as religiões acreditam no além, seja céu, inferno, purgatório, seja o nome que se dê. E todas as religiões, se a gente parar para analisar os ritos religiosos, nós vamos ver manifestações espirituais ou mediúnicas. Só que muitas vezes não se aceita, né, o nome de mediunidade, e nós vamos saber por quê. Então nós vamos ver nas tribos primitivas, que eu já acabei de dizer para vocês, os brâminas, que foram antecessores, né, dos hindus, né, uma religião de mais de 5.000 anos, no paganismo, seja ele nos gregos, nos romanos, nós vamos ver essas manifestações. Na religião dos babilônios, dos caldeus, dos judeus, dos assírios, que nós já dissemos, no budismo, no hinduísmo, no catolicismo e no protestantismo, está presente o fator mediúnico. É impossível dizer que não existe mediunidade. Como eu já disse, muda-se o nome, né, Divino Espírito Santo, não sei o quê, mas o fator mediúnico, ele está presente em todas as religiões, porque ele é uma variante da natureza. Agora nós vamos discutir aqui alguns acontecimentos mediúnicos ao longo das religiões. Vamos pegar aqui a religião judaica e a religião cristã, que nós temos mais conhecimentos, né? Eu, particularmente, não tenho conhecimento nenhum de budismo, de hinduísmo, né? Aliás, eu tenho profundo respeito, mas eu não conheço. Então, eu vou trazer aqui alguns acontecimentos dentro do nosso conhecimento aqui. Moisés no Mar Vermelho. Vocês acham que Moisés abriu o Mar Vermelho? O que vocês acham? Eu acredito que não. Na Bíblia está escrito que sim, né? Ah, mas nem tudo na Bíblia que é verdade, Alexandre? Bom, verdade eu creio que seja, mas depende do ponto de vista da interpretação que você dê.
Moisés era, sim, um grande médium de efeitos físicos, segundo dizem, né? E segundo dizem, Moisés conseguiu reunir o povo hebreu, que já tinha 450 anos de cativeiro no Egito, conseguiu mobilizar aquele povo e levá-lo à chamada Terra Prometida. Todos nós sabemos da história, né? Ele demorou 40 anos para chegar lá, segundo dizem. Se você for de carro hoje, se você jogar lá no Google, lá, hein, Juliano? Se jogar no Google Maps, lá dá 9 horas e meia de carro. Ele levou 40 anos, né? Mas é porque não tinha GPS na época, né? Mas enfim, Moisés então mobilizou aquele povo e quando ele saiu do Egito, no primeiro momento com o consentimento do faraó, né? Mas depois o faraó se arrependeu e foi com seus exércitos para destruir, para acabar com os judeus. E segundo dizem, ele abriu o Mar Vermelho para que o povo judeu pudesse passar. Eu não acredito que mesmo com todo o poder que ele tivesse, né, de um grande médium de efeitos físicos, que ele não conseguiria abrir um mar, né, porque seria difícil de entender isso. Mas nós entendemos, eu particularmente concordo com aquela ideia de que ele intuitivamente levou aquele povo para determinado local, aonde baixava-se a maré, e ali atravessou com o povo judeu, em determinada uma hora do dia, a maré subia, e quando ela subiu, os exércitos do faraó foram ali dizimados por causa da maré que acabou de subir. Inclusive, estudos, né, arqueológicos já acharam ali restos de bigas, de lanças, naquele lugar que é onde se entende que foi esse acontecimento. O que não tira do Moisés a sua qualidade como médium. Aliás, era um médium de efeito físico espetacular. Então, é uma passagem religiosa interessante sobre mediunidade. Jesus no Monte Tabor. Está no Novo Testamento, né? Uns devem contestar, achar que isso não aconteceu, outros acreditam, eu particularmente acredito, porque esse foi o maior médium que nós já tivemos aqui encarnado, que é Jesus, que é um médium, né, de Deus, digamos assim. Pois bem, segunda figura, vocês podem olhar ali, aqui nós temos nos pés de Jesus 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, segundo o Evangelho, né? Ali Jesus, e materializou-se 2 espíritos, de Moisés e de Elias. Vocês podem notar pela figura que tem toda uma luz em volta de Jesus, né? A chamada transfiguração. Através da energia doada pelo Cristo, o seu ectoplasma, o seu fluido, seja o nome que se dê, materializaram 2 espíritos, Moisés e Elias. Assim está no Testamento. Para quê? Para dar o testemunho para esses 3 que estão aqui embaixo, que segundo dizem também eram médiuns doadores de ectoplasma. Por quê? Para que o fenômeno da materialização aconteça, segundo os ensinos de Allan Kardec, é preciso da doação de fluidos, de energia dos encarnados. Então, este acontecimento, muito conhecido de todos nós, Jesus no Tabor, é um acontecimento mediúnico. Sábado, eu estava caminhando com um amigo que é católico, e a gente conversava e tal, e nós falando sobre o assunto mediunidade, ele falou assim: Alexandre, nós católicos não acreditamos na comunicação entre os vivos e os mortos. Eu falei, que ótimo. E aquela passagem de Jesus no Tabor, você acredita? Ah, claro, mas Moisés era morto, Elias era morto, e eles se comunicaram com os 3 vivos. Ah não, mas é porque eles eram especiais. Então aí fica difícil, né? E eu citei outras passagens, como por exemplo a aparição de Fátima, né, que nós vamos citar. Ah não, os pastorzinhos eram especiais. Ah, então tá bom, então todo mundo é especial, né? Então é porque quando você atrela isso a dogmas e coloca no texto lá, escreve não sei aonde que não existe, aí fica difícil realmente, né, quando você fica vinculado a esses preceitos, de você aceitar. Mas Jesus no Monte Tabor é um conhecido fenômeno mediúnico. Quem que é o médium aqui, gente? É esse aqui, ó. Esses 3 aqui são os colaboradores no fenômeno mediúnico. Moisés, que acredito que é esse aqui, que tem esse chifrinho aqui, que é a luz, na verdade, e esse provavelmente é o profeta Elias, né, que vivera mais ou menos 650 anos de Jesus. Pois bem, outro acontecimento que está no Evangelho, partindo do pressuposto que seja verdade, né? Não vou discutir aqui a veracidade, não. Então vamos dizer que seja verdade. A chamada anunciação, quando o anjo Gabriel
que é esse espírito, aparece para Maria, anunciando que ela iria trazer à vida o Salvador, né, o Filho de Deus, que é Jesus. Quem que é o médium aqui? A própria Maria, muito provavelmente doadora de ectoplasma, e a materialização desse espírito aqui, que é chamado anjo Gabriel. Pois bem, outro acontecimento, esse aqui é fantástico, o dia de Pentecostes, né? Da onde surgiu, inclusive, a ideologia protestante, né? Em parte. Na reforma de Lutero, logo após a reforma de Lutero, entendeu-se que a comunicação com o mundo espiritual não é um crime, só que mudaram os nomes, aonde surgiram as chamadas religiões pentecostais e as chamadas neopentecostais, que são a Universal do Reino de Deus e outros que tem por aí, a quem nós respeitamos, né, evidentemente. Pois bem, baseado nesse acontecimento, que aconteceu quando? Na festa de Pentecostes dos judeus. Os judeus tinham a festa de Pentecostes, que comemorava, se não me falha a memória, 50 dias da libertação do cativeiro do Egito. Quando eles conseguiram se libertar do Egito, eles comemoravam essa passagem. Pois bem, então eles tinham esse costume de fazer essa festa. Era uma semana de festa em Jerusalém. E vinham gente de todos os lados, da Babilônia, dos assírios, dos caldeus, e aí estavam ali, nesse tabernáculo, uma espécie de uma igreja, quando a chamada língua de fogo foi derramada sobre os apóstolos do Cristo. Tirando Judas, que tinha se matado, todos os outros estavam ali nesse dia. E tinha exatamente 50 dias que Jesus tinha desencarnado. E aí o que aconteceu? A chamado fenômeno da língua de fogo. Eles começaram a falar várias línguas, o que Allan Kardec chamou de xenoglossia, né? Ou médiuns estrangeiros. Eles começaram a falar aramaico, siríaco, hebraico, babilônio, várias línguas que nunca falaram. E começaram a pregar para aquelas pessoas, a curar aquelas pessoas, aplicar passe. Aquilo foi um fenômeno extraordinário. E isso marcou muito, né? Porque até então não era tão comum assim. E esta passagem é que deu fundamento, como eu disse, para que esses rituais protestantes, né, trabalhem muito, né, esses sacerdotes, esses pastores, trabalham muito essa questão mediúnica, né? E, enfim, muito baseado nesse acontecimento. E os católicos, evidentemente, também acreditam nessa passagem aqui. Então, foi um fenômeno mediúnico, né, um fenômeno de xenoglossia espetacular. Pois bem, a aparição de Fátima também nós conhecemos, que aconteceu mais ou menos em 1929, acho que mais ou menos isso, lá em Portugal, todos nós sabemos, né? Esses 3 pastorzinhos aí, Joaquim, alguém lembra dos outros 2 nomes, não? Jacinta e Lúcia, exatamente. Esses 3 pastorzinhos, né, começaram a ter visões de Nossa Senhora. Só eles, então quer dizer que a gente tem que acreditar neles, né? Mas acreditamos que o fenômeno seja verdadeiro também. Então eles eram os médiuns, né, que facilitavam a comunicação daquele espírito que provavelmente foi Maria, mãe de Jesus, né, que tomou o nome de Maria de Fátima por causa do local, né? E ela trouxe ali algumas revelações, né, que eram importantes dentro daquele contexto histórico, né? Estava ali entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, tinha a questão do comunismo, né, que estava nascendo lá na Rússia, na União Soviética e tal. Então tem todo um arranjo histórico aí, e esse é um fenômeno que nós acreditamos que, se aconteceu, e eu particularmente acho que aconteceu, é um fenômeno de materialização, é um fenômeno mediúnico. Pois bem, uma pequena abordagem científica sobre a mediunidade. É muito difícil você estudar a mediunidade sob o aspecto científico, porque a ciência, ela baseia-se nos seus chamados métodos de experimentação, de observação, mas ela tem como premissa básica os conceitos empíricos, né? É preciso palpar, é preciso quantificar, é preciso mensurar para se concluir. Como essas questões são de natureza metafísica, é muito difícil para a ciência
comprovar esses fenômenos. E, além do mais, existe, infelizmente, na academia, existe um preconceito muito forte quanto às questões de natureza espiritualistas, ou espíritas, inclusive. Pois bem, mas desde os pensadores gregos, desde de Arquimedes, passando por Pitágoras, por Sócrates, nós vamos já ver buscas desses pensadores de entender essa dinâmica relacionada à mediunidade, à comunicação com o mundo espiritual. Sócrates conversava com seu daimon, com seu gênio amigo, e tantos outros fenômenos. René Descartes, na Europa, no século XV, René Descartes, que era um grande matemático, acima de tudo um grande matemático, era um grande filósofo também, cogito ergo sum, penso logo existo, e tantas teorias, mas principalmente no campo da matemática, foi um grande revolucionário nesse campo, mas ele era um homem muito curioso, muito estudioso, ele era um fisiologista, anatomista, e ele então pesquisou, dissecou vários cadáveres, e ele encontrou a chamada glândula pineal em 1619, ele dizia que essa pequena glândula, é a glândula que ele chamou de espírito-matéria, responsável pela conexão espírito-matéria. Por quê? Porque um médium, ele precisa de ter uma ferramenta fisiológica compatível ou desenvolvida em alguns aspectos para facilitar essa comunicação com o mundo espiritual. Ou seja, o aparelho físico precisa de dispositivos que facilitem a comunicação com o mundo espiritual. René Descartes acreditava que este aparelhamento estava nessa glândula pineal. E hoje nós temos pesquisas neste aspecto, com alguns pesquisadores espíritas, porque os cientistas, de um modo geral, desprezam essa ideia, mas nós temos alguns pesquisadores nesse sentido. Nós tivemos também o William Crookes, que foi presidente da Royal Society, a Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, que naquela época, ali no século XIX, começou a acontecer muitos fenômenos mediúnicos, com esses médiuns que eu falei, Didi Rom, Florence Cook e tantos outros, as chamadas mesas girantes lá na França. E aí, esse homem chamado William Crookes, que era um pesquisador, William Crookes, aquele que descobriu, que inventou os tubos de Crookes, que foi precursor dos raios catódicos e tal, era um físico brilhante, e ele começou a se dedicar a estudar os fenômenos mediúnicos. E surgiu lá na Inglaterra uma grande médium chamada Florence Cook. E a Florence Cook era uma médium que materializava um espírito chamado de Kate King. William Crookes, que era um homem muito... era um cientista, eles tinham como base os métodos científicos, e ele então fazia as experimentações, mas chamavam pessoas da sociedade inglesa, pastores, padres, chamavam o chefe da polícia, e todas essas pessoas, elas tinham que assinar uma ata para comprovar aquilo que estava vendo. Então nós vemos, por exemplo, aqui nós temos uma foto, que acredito que seja verdadeira, do William Crookes. Esse espírito que está aí é o espírito materializado de Kate King, que era uma jovem inglesa que desencarnou na Inglaterra aos 15 anos, e essa jovem, ela materializava, está dando para ver aí, gente? Aqui é a médium, aqui é o William Crookes, e aqui a Florence Cook. É isso mesmo? Eu acho que é isso. E esse espírito se materializava a partir da doação de um chamado ectoplasma, que era uma energia liberada por essa médium, e esse espírito andava entre as pessoas, pegava nas mãos das pessoas, materializavam-se flores. Mais de 35 sessões foram feitas com essa médium. As atas eram assinadas e tudo mais. Mas, como a academia era naturalmente preconceituosa, o William Crookes foi praticamente anulado como grande físico, grande pesquisador, e ele teve, inclusive, que deixar a presidência da Royal Society. Pois bem, voltando aqui, nós temos outros pesquisadores muito conhecidos, como Friedrich Zollner, que era um físico
da Universidade de Leipzig, na Alemanha, que fez diversos experimentos, Alexander Akasakov, que era também um grande cientista, Schering Notzing, César Lombroso, Charles Richer e Ian Stevenson, mais recentemente, foram pesquisadores desses fenômenos espirituais. Aqui está a glândula pineal, que nós acreditamos que seja a glândula responsável. Ela está bem aqui, ó, aquele terceiro olho dos hindus, induz exatamente essa glândula pineal. Ela está aqui e mais ou menos aqui, bem no meio. É uma pequena glândula que nós acreditamos que seja a responsável, a facilitadora do instrumento mediúnico físico para a abertura de um canal espiritual. Está aqui perto do hipotálamo, logo abaixo aqui do hipotálamo. Tá? Pois bem, a mediunidade e as doenças mentais. Olha, é muito importante a gente dizer isso aqui, porque mediunidade não adoece ninguém não, tá? A mediunidade não causa doenças mentais, há uma confusão nesse sentido. O que existem, na verdade, é uma semelhança muito grande entre algumas psicoses mentais e comportamentos que sugerem um desenvolvimento mediúnico ou um processo obsessivo. Então, esse fator é um fator muito complexo. Então, nós temos os transtornos psicóticos, delirantes, de realidade, o transtorno depressivo e a esquizofrenia. É muito comum, né, essas pessoas esquizofrênicas, por exemplo, ouvem vozes, vê pessoas, né, e podem até estar vendo mesmo. Só que aqui tem primeiro um adoecimento mental, um adoecimento físico. E o aconselhável é os médicos responsáveis, especialistas no assunto, que são psiquiatras e tudo mais. Agora, a casa espírita entra com uma terapêutica alternativa, ou complementar. Mas jamais você deve trazer um depressivo ou um esquizofrênico para ser tratado na casa espírita. Porque isso não é atribuição da casa espírita, porque nós não temos qualificações médicas para isso. Nós temos na área mediúnica, na área espiritual, como complemento. Agora, a grande confusão se faz é porque muitos desses adoecidos podem ter sido médiuns em desequilíbrios do passado. Médiuns que não usaram bem a mediunidade e que adoeceram a sua psique, deixando uma somatização no perispírito, e ao reencarnar traz o histórico desse adoecimento. E muitas vezes ele fica ali entre o mundo físico e o mundo espiritual. Mas o tratamento é médico. São dos especialistas médicos. Volto a repetir, a doutrina espírita entra como um complemento, uma alternativa muito boa, por sinal, né, através de passes, água fluidificada, de oração, atendimento fraterno e uma série de coisas. Mas isso aqui não é atribuição do espiritismo resolver, não. Infelizmente, né? Acolhimento, fraternidade, carinho, tudo isso é que é a nossa função. Então, que fique claro isso. O médium não adoece por ser médium. Ele pode ter desconfortos. Eu sou um médium vidente, mas eu não quero trabalhar mediunidade, eu odeio isso. Tudo bem, nós temos o livre-arbítrio, mas é desconfortável você ver espírito andando por aí, né, faltando pedaço, sofrendo. Não deve ser confortável. Eu sou um médium psicofônico, eu ouço vozes, aonde se confunde muito com esquizofrenia. Então tem que ter muito cuidado com isso, né? Até mesmo no diagnóstico. Pois bem, nós vamos ter o CETESP aqui em setembro e vai ser trabalhada essa questão, tá, gente? Eu estou só dando uma pequena pincelada aqui em cima. William Crookes, eu falei com vocês, Daniel Douglas Home, esse foi chamado de rei dos médiuns. Esse homem era espetacular. Segundo dizem, foi o médium de efeito físico mais espetacular aqui do nosso tempo, aqui da era moderna. E ele, durante 35 anos, ele usou da sua mediunidade, mas era um homem muito orgulhoso e tal, costumava cobrar para fazer alguns espetáculos, teve alguns problemas, evidentemente. Segundo dizem, Divaldo Franco seria a reencarnação desse homem aqui, mas isso é só uma questão de suposição, a gente não tem certeza disso aí.
Johann Carl Friedrich Zohner, professor de Física e Astronomia da Universidade de Leipzig, na Alemanha, ele pesquisava com o médium americano Henry Slater. Diversas experiências foram feitas na Universidade de Leipzig e ele lançou um livro chamado Física Transcendental, onde ele sugere a existência da quarta dimensão a partir das experiências da corda sem fim. O que eram as experiências da corda sem fim? Ele fez isso várias vezes, com testemunhas, com atas e tudo mais. Esse médium sentava, ele pegava uma corda que não tinha fim, uma corda emendada, né? A corda desaparecia e voltava a aparecer com nó. Fez isso várias vezes, além de outros fenômenos. Fenômeno de aporte, de transporte, era um grande médium de efeito físico. Pois bem, então o Zohner, ele chegou à conclusão que aquele acontecimento de amarrar a corda, dar um nó na corda sem ponta, só poderia acontecer a partir da existência dessa quarta dimensão. Também foi perseguido por isso. Bom, as pesquisas mediúnicas na Universidade de Kirov, na antiga União Soviética, hoje fica na cidade de Kiev. Não, hoje também ficava na cidade de Kiev. Pois bem, Kiev é a capital da Ucrânia, não é isso? Pois bem, na Universidade de Kirov, foram feitas na época da Guerra Fria vários experimentos, estudos sérios do ponto de vista científico, com os chamados médiuns videntes, médiuns de desdobramento. Eles usavam outros nomes, eram sensitivos, né? E tinha uma médium russa, que era espetacular de desdobramento, que ela conseguia ir, por exemplo, segundo dizem, né, a literatura, ela ia lá na CIA, lá na Inglaterra, e conseguia trazer alguns relatos de pesquisas que eram feitos lá. Ela tinha um outro médium também, ele era levado numa cidade distante, aproximadamente 200 quilômetros, eram passados códigos que só o de lá sabia, e trocavam mensagens mentais mediúnicas, que a primeiro momento desenvolveram a parapsicologia, né, dizendo que isso era uma telepatia, talvez até seja, mas enfim, vários experimentos foram feitos na Universidade de Kirov a partir da conceituação da mediunidade. Mas aí aconteceu um problema que foi um paradoxo ideológico. Por quê? Porque todos nós sabemos, a União Soviética tinha como base filosofia ideológica o comunismo marxismo, né? E o comunismo marxismo tem como premissa básica o chamado materialismo dialético, né? De Karl Marx, que dizia que a base de tudo é a matéria e que a partir da matéria é que o homem evolui através do trabalho, aqueles conceitos todos que nós conhecemos, a exploração do capital, do proletário e tal. Bom, a partir daí então, a ideia que se fazia é que não existia nada além do campo material. Tanto que acabou-se com as religiões na União Soviética, qualquer manifestação religiosa não era permitido. Segundo Karl Marx, a religião era um ópio, então Deus não existia e não existia nada além do campo da matéria. Então o Partido Comunista proibiu as pesquisas continuassem. Isso é a opinião de Herculano Pires, tá, gente, no livro dele. Pois bem, então várias pesquisas foram feitas. Agora, a invasão organizada dos espíritos, que não vai dar tempo da gente trabalhar, que aconteceu no século XIX, onde vários espíritos, vários médiuns espetaculares encarnaram no século XIX. Para quê? Para promover aquilo que o Arthur Conan Doyle, que foi aquele escritor famoso, né, das obras de Sherlock Holmes, acontecesse o fenômeno do despertamento para a filosofia espírita. Então nós vamos ver os grandes médiuns encarnados, Diderot, que nós já trabalhamos, Eusapia Palladino na Itália, Florence Cook, as irmãs Fox nos Estados Unidos, onde aconteceu o famoso episódio, né, de Reddsville, os irmãos Davenport, os irmãos Ed também nos Estados Unidos, Andrew Jackson Davis, William Eggleston, W. Moses, Osborne Leonard, José Arigoc no Brasil, Francisco Cândido Xavier e tantos outros médiuns espetaculares. Segundo a ideia do Conan Doyle, esses médiuns encarnaram através de um projeto do mundo espiritual para facilitar a comunicação dos espíritos.
Por quê? Porque os espíritos precisavam trazer um corpo doutrinário, que surgiu da filosofia espírita, mas era preciso de ter os médiuns, porque, como eu disse para vocês, o sujeito da mediunidade são os médiuns. E aí houve todo um despertamento. Aqui no Brasil, todos nós conhecemos a grande história de Francisco Cândido Xavier. Agora, para encerrar numa abordagem espírita, como nós tratamos a mediunidade? Pois bem, até então, a mediunidade caminhava no campo do misticismo, da ignorância, de coisa de gente estúpida, de gente religiosa e tudo mais. Coube, então, Allan Kardec o estudo sobre esse fenômeno. Allan Kardec debruçou sobre os fenômenos espirituais, sobre o estudo da mediunidade, de 1857, quando ele lançou o Livro dos Espíritos, até 1861. Ele ficou 4 anos observando as reuniões mediúnicas na França, na Sociedade Espírita de Paris, que ele fundou, e a partir do método científico, observação e experimentação, ele foi observando os fenômenos, os comportamentos, e ele qualificou então a mediunidade em diversos matizes, diversos tipos de mediunidades. Mediunidade de psicofonia, mediunidade falante, que é diferente, audiente, vidente, clarividente, de efeitos físicos, curativa, mediunidade de efeitos intelectuais, mediunidades receitistas, de músicos, xenoglossia, enfim, no Livro dos Médiuns ele classifica de uma forma bastante metódica essas faculdades mediúnicas, e também observa os médiuns. Então o Livro dos Médiuns é o primeiro tratado sério que se tem conhecimento, pelo menos no Ocidente, sobre o fator mediunidade. E a sua leitura é fundamental para o espírita que quer desenvolver a sua mediunidade ou trabalhar na mediunidade. Os tipos de médiuns e mediunidades, eu já falei. Somos todos médiuns? O que vocês acham? Sim ou não, gente? Sim. Então, segundo Allan Kardec, somos todos médiuns. Ou seja, nós temos graduações na mediunidade. Uns são menos médiuns, outros são mais médiuns. Depende de vários fatores. O primeiro fator, né, Henrique? É o que tem lá para trás. E o segundo fator é o dispositivo físico. Como eu já disse, o caso da glândula pineal e outros. Ok? Então, todos nós temos graduações de mediunidade. Quando você diz assim, nossa, hoje eu pensei tanto na minha tia, engraçado, eu vou ligar para ela. Muitas vezes é uma mediunidade. Ela está precisando de você. Tantas outras coisas que acontecem no nosso cotidiano que nós não observamos. Quando um amigo chega perto de você querendo desabafar, e muitas das vezes a gente não tem a paciência suficiente, é porque a espiritualidade muitas vezes conta conosco para ajudar aquela pessoa que está necessitada de um apoio. Então todos somos médiuns em maiores ou menores graus. Agora, aqueles que são médiuns em maior grau são os chamados médiuns ostensivos. Então eles têm um aparelhamento físico que dá uma disposição maior para que ele entre em comunicação mais facilmente com o mundo espiritual. Pois bem, quem são os médiuns? Vocês acham que são santos, missionários? O que vocês acham? Missionário? Então vamos ver. Os médiuns, em sua generalidade, não são missionários, só para te contrariar. Não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades o passado obscuro e delituoso. O seu pretérito muitas vezes se encontra enodoado de graves deslizes de erros clamorosos. Quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna, da inteligência
e que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificar em favor do grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé, da caridade e da virtude. São almas arrependidas que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifícios tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável insânia. Precisa de mais? Quem quer ser médium aqui? Essa é a palavra do Emmanuel no livro Consolador. Então, médium, gente, não é missionário, desculpe, né? Mas não é missionário na acepção comum do termo, não é santo. E o Chico Xavier dizia que ele resgatava débitos de 3.000 anos. Pois não? Isso, exatamente. Bem colocado. Qual o maior escolho dos médiuns? Pergunta Allan Kardec no livro dos médiuns. Ou seja, qual o maior perigo dos médiuns? O maior perigo ou escolha dos médiuns da mediunidade é a obsessão, ou seja, o domínio que certos espíritos podem exercer sobre os médiuns. Assim, é pouco toda recomendação para que estudo preceda a prática, o livro dos médiuns. Por que que o médium ele tem facilidade para ser obsediado? Porque ele está com seu canal sensorial aberto. O médium ostensivo, como eu disse, é aquele que está mais ostensivamente aberto ao mundo espiritual. E se ele está em desequilíbrio moral, a sua sintonia com espíritos de uma natureza inferior, digamos assim, é muito mais fácil. A porta está aberta. Nós que não somos médiuns ostensivos, a porta fica entreaberta. Mas o médium ostensivo, a porta está escancarada. Aí se você está desalinhado, né, de um propósito virtuoso, não precisa ser muito virtuoso não, né, mais ou menos, aí a tendência, a facilidade de entrar num processo obsessivo é muito grande. Lembrando que obsessão, segundo Emmanuel, é o equilíbrio das forças inferiores que se retratam. A obsessão é a ação de um mau espírito sobre um outro espírito. Sempre assim, nunca é um bom espírito. Bom espírito não obsedia ninguém. Bom espírito ajuda, enfim. Para que servem as reuniões mediúnicas? Nosso tempo já acabou? Já? Você não levantou plaquinha? Ou levantou e eu não vi? Tá, então já estou terminando agora. Para que serve a reunião mediúnica, gente? Alguém sabe? Não é para brincar, para conversar, não é frivolidade, não. A reunião mediúnica é onde se reúnem médiuns qualificados que estudaram a doutrina espírita, conheceram a metodologia, praticam, que estão num alinhamento moral compatível com a sua proposta. Não precisa ser santo, mas não pode ser também um sujeito que, né, está no caminho errado, porque, como eu disse, ele vai estar num processo obsessivo. Reúnem-se numa casa espírita como essa, não é público, não é aberto. Por quê? Porque precisa todo um ordenamento fluídico, uma asepsia do local, há toda uma preparação do mundo espiritual. São trazidos às vezes legiões de espíritos desencarnados, muitos que nos acompanham quando nós viemos aqui, e muitos de nós que estamos num processo obsessivo e que procuramos uma casa igual a essa, é levado o nosso caso lá para dentro, é trabalhado a nossa questão lá dentro, e esses médiuns que são qualificados para isso, vão trabalhar do ponto de vista do amor, da caridade, do entendimento com esses espíritos. Algumas religiões, né, que nós respeitamos, tratam os maus espíritos na porrada, né? Sai capeta e tal, esse corpo não te pertence, desaloja, né? Aí o cara diz, Ricardo Eletro, Casa Bahia e tudo mais, né? Mas enfim, aqui a gente trata com carinho, porque tem que ser tratado com carinho. Então a reunião mediúnica existe para isso. Existem também as reuniões intelectuais, onde vêm mensagens, como aconteceu na Sociedade de Paris, e surgiram as obras básicas da doutrina espírita. Afinal, para que serve então a mediunidade? Para fazer o bem, para fazer a caridade. E todo o bem que eu faço ao outro, na verdade, eu estou fazendo a mim mesmo, né? E se eu não parar por aqui, eu vou virar a noite falando no vídeo de vocês, a nossa companheira vai entrar em desespero. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, boa noite a todos.